falar sobre a psicologia do esporte, poder falar sobre a psicologia do esporte é sempre um prazer, né? Então, eu vou compartilhar minha apresentação. A ideia da apresentação é realmente ser disparadora para uma discussão posterior, dúvidas, enfim. Mas também fiquem à vontade se quiser comentar, perguntar alguma coisa ao longo dela. Vamos ver se vai estar tudo certo para a apresentação. Apareceu aí, né? Apareceu sim. Apareceu. Pode ir. Já está em formato de apresentação ou Ainda não? não. Precisa só expandir. Agora foi. Foi, né? Ainda não. Só tá naquela imagem do PowerPoint. Tá mostrando o PowerPoint inteiro. Ué, deixa eu ver. Será que eu tenho que mudar? Porque eu já coloquei. Isso, aí, acho que é aí. Mas eu já tinha clicado. Foi? Não, tá no PowerPoint inteiro ainda. Deixa eu Que ver uma está. coisa Porque aqui. na minha tela já está em formato de apresentação, sabe? Deixa eu ver se eu descubro aqui. Hum, porque eu cliquei aqui Deixa eu ver já aqui. em apresentação de slides. Na hora que você compartilha a tela, provavelmente ele aparece, acho que algumas opções aí. Deixa eu ver aqui de novo. Eu vou parar de compartilhar e tentar compartilhar de novo. Apresentação de PowerPoint. Só se eu tentar apresentar a minha tela inteira. Pode Deixa eu ser, não ver. tem problema. Acho que vai ser melhor. A gente... Aí, agora Tá. foi. Boa. Mas agora vocês estão se vendo aqui, né? Não, não, não tá não. Pode mandar a bala. Então, beleza. Deixa eu minimizar aqui também. Bom, eu vou começar me apresentando, então. Eu acho que é importante, até para vocês entenderem, né, um pouquinho da minha experiência, quem eu sou. Eu me formei em psicologia pela PUC Campinas. Eu tenho especialização em psicologia do esporte. Já atuo nessa área, né, há muitos e muitos anos com esse título de especialista. Eu fiz diversas outras formações de cursos, ferramentas e estratégias que pudessem me auxiliar na minha prática, né? Então, por exemplo, biofeedback, mindfulness, inteligência emocional, entre outras. Tenho duas consultorias na área da psicologia do esporte. A Flow Psicologia, já há 9 anos, onde eu tenho duas sócias e a gente trabalha com as diversas modalidades, áreas e demandas da psicologia do esporte em geral. E a Psicogaming, que é mais recente, que é voltada para os esportes, para os games, que é um mercado aí muito grande na área da psicologia do esporte também. Eu faço parte da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte há mais de 10 anos e também faço parte do grupo de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro. Foi muito legal, né? Uma organização aí do COB, antes dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Iniciou lá no começo de 2015. Então, uma reunião mensal com os diversos profissionais de psicologia que estavam trabalhando com os atletas olímpicos na preparação para os Jogos do Rio. E depois também tivemos algumas reuniões aí na preparação para Tóquio. Então, tenho essa experiência bem legal nos Jogos Olímpicos do Rio e nessa preparação para Tóquio com esses atletas de alto rendimento. Trabalho ainda com diversos atletas de seleções brasileiras, né? Ginástica artística, tênis de mesa, mountain bike. Sou psicólogo da seleção de escalada esportiva. A seleção de escalada, né? A escalada esportiva virou modalidade olímpica aí nos últimos jogos e também já está confirmada para os próximos Jogos Olímpicos. E também trabalho com alguns atletas da seleção de hóquei, além dos esportes, onde eu atuo com a Loud, né, que é uma grande organização do cenário. Bom, por que falar sobre psicologia do esporte?
Por que a gente está falando sobre psicologia do esporte aqui com profissionais de fisioterapia, né? Ou poderia ser com profissionais das diversas áreas médicas. Primeiro de tudo, quando a gente fala do esporte, né? Principalmente quando a gente está falando de alta performance, de alto rendimento, a gente sempre coloca esses diversos aspectos dentro do nosso treinamento, dentro da performance, que é o aspecto físico, técnico, tático e psicológico. A gente muitas vezes faz essa separação, mas por uma questão didática, né? Porque quando a gente entende realmente a prática, a gente percebe que esses aspectos estão totalmente interligados. Esses aspectos, as diversas habilidades, elas interdependem uma da outra, né? É muito difícil conseguir ter uma boa performance física se não estiver executando a técnica da maneira correta. É muito difícil você conseguir fazer uma boa execução técnica ou colocar em prática alguma tática se não tiver com uma boa preparação física. E o aspecto psicológico acaba se envolvendo com tudo isso também. Constantemente a gente consegue observar como, tanto para a preparação física, técnica e tática, e a performance, né, ali no momento esportivo, seja no treino ou nas competições, o aspecto psicológico vai afetar diretamente ou indiretamente o atleta. E aí, então, a gente entra com alguns conceitos, porque se a gente está falando dessas diversas habilidades, a gente tem que pensar, então, nos profissionais que estão ali para dar esse suporte para o atleta, que estão cuidando desse atleta, fazendo a preparação desse atleta. E aí entra, então, os conceitos, né, de integração desses profissionais. Porque se a gente está pensando no atleta como um ser integral, a gente também precisa pensar na equipe multiprofissional como um trabalho integral. Então, a gente sempre trabalha muito com esse conceito de multidisciplinariedade, que é a ideia dos diversos profissionais com suas especialidades dando suporte para o atleta. E aí, de um tempo para cá, a gente começou a trabalhar com o conceito de interdisciplinariedade. O que seria esse conceito inter, né? Essa integração, essa comunicação entre os profissionais. Os profissionais aí das ciências do esporte, o treinador, o preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo, médico, nutricionista, entre outros, perceberam como a intervenção do outro profissional ou os aspectos psicológicos, técnicos, táticos, físicos interferiam no seu próprio trabalho, né, na sua própria atuação. Então, essa comunicação, colocar todo mundo na mesma página, era muito importante. E aí, então, mais recentemente, a gente tem aí se modernizado, né? Ainda uma busca de um trabalho transdisciplinar. A ideia do transdisciplinar vem muito desse conceito de transitar mesmo, né? Que é basicamente o que a gente está fazendo agora. Um profissional de psicologia do esporte vindo falar não só simplesmente como o aspecto psicológico afeta na recuperação de uma lesão, né? Na superação de uma lesão, mas como afeta o trabalho da fisioterapia e vice-versa, né? É importante que vocês saibam como o trabalho da psicologia funciona. Por quê? Porque quando a gente vai para a prática profissional, você percebe como no atendimento da fisioterapia, seja num preventivo, seja num tratamento de uma lesão, em qualquer uma das situações, vão surgir naquele momento demandas psicológicas. E é interessante como o profissional de psicologia, de fisioterapia, pode saber fazer um acolhimento naquele momento, saber fazer um encaminhamento, um direcionamento, e conseguir levar essas informações para o profissional da psicologia, como vice-versa. Muitas vezes, no meu atendimento, o atleta chega contando sobre o quê? Sobre as dores, sobre as lesões, sobre as dificuldades físicas ou técnicas ou táticas que ele vem enfrentando. E eu tenho que saber falar a mesma linguagem que os outros profissionais para que a gente possa se comunicar da melhor maneira possível e que a gente faça realmente um trabalho integral, tá? Então, na prática, como isso se dá? Eu convido o profissional de fisioterapia, por exemplo, para participar da minha atividade em grupo, quando eu faço atividade em grupo com os atletas.
né? Atividades individuais muitas vezes tem a questão do sigilo ético profissional, mas sempre que tem oportunidades de intervenções, sem a questão do sigilo, eu trago os outros profissionais, o treinador, o preparador físico, o fisioterapeuta para acompanhar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou acompanhar a intervenção da fisioterapia. Eu quero entender o que é que o profissional está fazendo, de que forma ele está atuando, qual é a linguagem que ele utiliza com os atletas. Porque quando o atleta chega no meu atendimento e começa a falar sobre as lesões, eu quero entender exatamente o que é que ele está falando, tá bom? Então, é muito interessante quando a gente pensa nesse conceito transdisciplinar, que é o que a gente está investindo nesse momento. Bom, então vamos lá. O que é psicologia do esporte, né? Se a gente fosse definir de uma maneira bem simples e objetiva, é o estudo científico do comportamento humano no contexto esportivo e da atividade física. Tá, vamos entender melhor isso. Quais são os objetivos desse profissional? Ele vai entender como os aspectos psicológicos afetam o desempenho esportivo, a performance. Então, como é que um nível de ansiedade, de estresse, né, um nível de concentração, de atenção, vai afetar a performance do atleta, como também o caminho inverso, como o esporte e a atividade física afetam o desenvolvimento psicológico do atleta, tá? Então, a gente poderia pensar tanto como os aspectos psicológicos afetam, né? Ou a gente pode utilizar as habilidades psicológicas numa recuperação de uma lesão, por exemplo, né? Numa reabilitação, como o inverso também. O quanto essa lesão, essa reabilitação, essas dificuldades que o atleta vem passando afetam o psicológico do atleta. Beleza? Então, para a gente entender um pouco mais, né, como isso se dá na prática, é importante a gente entender que quando a gente fala de psicologia, muitas vezes no senso comum, né, o pessoal leva a ideia de aspectos emocionais. Tá feliz, tá triste, tá animado, tá desmotivado, tá frustrado, mas é muito mais do que isso, né? De uma maneira mais didática, a gente consegue dividir aí aspectos psicológicos em algumas dimensões. Então, realmente, a gente tem a dimensão emocional, tem alguns exemplos aí, né? Motivação, medo, ansiedade, frustração, alegria, tristeza, gratidão, agressividade, enfim. Temos também os aspectos cognitivos, atenção, foco e concentração, memória e aprendizagem, tomada de decisão, velocidade de reação. A gente poderia colocar aí equilíbrio também, dentre outras coisas. Então, assim, vão olhando, vão colocando o olhar de profissionais das suas áreas de atuação dentro dessas dimensões psicológicas também, né? O quanto, quando você faz intervenções da fisioterapia, não surgem demandas ou você observa ali aspectos emocionais, aspectos cognitivos. Você fala, peraí, mas você está falando da psicologia do esporte? Quando eu faço um trabalho com os meus atletas, né, com os atletas com os quais eu atuo, eu também trabalho tomada de decisão e velocidade de reação. Eu também trabalho equilíbrio. Eu também trabalho memória e aprendizagem. Pois é, as áreas se relacionam constantemente. A gente pode fazer atividades conjuntas para trabalhar esses atletas, né? Quando a gente fala da recuperação de uma lesão, eu posso dar alguns exemplos depois, a gente trabalha muito aspectos cognitivos, né? Bom, a gente tem também a dimensão de aspectos sociais. Quando a gente pensa em aspectos grupais, comunicação, liderança, cooperação, trabalho em equipe, coesão de grupo, os próprios relacionamentos interpessoais, e também aspectos psicofisiológicos. A gente poderia usar aí até psiconeurofisiológicos, né? Então, assim, o profissional de psicologia do esporte, na minha pós-graduação, eu estudei muito fisiologia, psicofisiologia, neuropsicologia, neuroanatomia. Por quê? Porque quando a gente fala tanto de aspectos cognitivos, né, aspectos neuronais, a gente também pode estar falando ali de sistema nervoso simpático e parasimpático, que é todo o nosso sistema nervoso autônomo. Vai entrar aí a própria ansiedade, nível de ativação, entre outros aspectos que interferem diretamente no humor,
nos aspectos cognitivos, aspectos sociais e emocionais e, então, na performance do nosso atleta. Basicamente, então, na psicologia do esporte, a gente entende como esses aspectos afetam e são afetados antes, durante e depois da atividade esportiva. Então, a psicologia do esporte ela vai auxiliar no entendimento e gerenciamento dessas variáveis, né? E as consequências dela. É como se eu pudesse fomentar o atleta de estratégias, ferramentas, reflexões, para que com esse repertório, esse arsenal, ele possa ali trabalhar junto com os outros profissionais e também dou para esses outros profissionais, o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, o treinador, ferramentas para poder lidar e auxiliar o atleta no gerenciamento dessas variáveis e habilidades e as consequências delas. Bom, trouxe aí um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática, mas é para a gente poder entrar na mesma página, né? Para vocês entenderem aí, contextualizarem um pouquinho sobre a psicologia e a psicologia do esporte. E aí, então, a gente entra mais na nossa temática. A ideia, né, da psicologia do esporte intervindo, por exemplo, numa situação de lesão, que é um momento, dentre outros muitos, mas onde é fundamental que exista um trabalho intertransdisciplinar. E aí existe muita comunicação entre o profissional da psicologia e o profissional da fisioterapia, tá? Eu trouxe aí um pouco para vocês do que a teoria e prática falam sobre a ideia de lesão, né? E alguns toques importantes para a gente pensar sobre ela. E aí a gente bate para, né? A gente abre para poder discutir, conversar, fazer perguntas, colocações, enfim. Geralmente, né, depois de uma lesão, nesse primeiro período pós-lesão, o atleta traz aí diversas questões de dores excessivas, muitas vezes um choro constante, sentimentos de revolta, de raiva em relação à lesão e até apatia e culpa. Por quê, né? Porque vocês vão perceber que muitas das vezes, vocês encontram isso na prática, as lesões acontecem em pequenos detalhes. Então, quantas vezes eu atendi um atleta e ele traz, né, esse sofrimento, essa revolta de, cara, mas foi no detalhe, foi um pouquinho que eu pisei errado, foi um pouquinho que eu segurei errado, né, esticou, mas eu tinha que esticar. E aí o atleta fica muito com esse pensamento, né, de e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse ajustado um pouquinho mais? E se eu tivesse segurado um pouquinho menos? Então, realmente é um pensamento muito conflitante, né? Uma confusão mental muito grande. E aí vem esses diversos pensamentos e sentimentos do atleta. E a verdade é que quando o atleta sofre essa lesão, esses pensamentos e sentimentos negativos, eles podem produzir uma dor psicológica, às vezes maior que a própria dor física, e ela durar até por mais tempo. Quantas vezes a gente passa por situações do médico, né, do ortopedista, do fisioterapeuta, entender que a lesão está praticamente recuperada, a reabilitação praticamente feita, e o atleta ainda não se sente recuperado psicologicamente, tá? Então, é importante a gente dar atenção a isso, porque isso vai estar ali na nossa prática do dia a dia. E aí, como é que a gente entende isso, né? Como é que a gente começa a lidar com essa situação da reabilitação psicológica mesmo, né? Do atleta quando ele tem uma lesão. É fundamental a gente entender a história de vida desse atleta. Entender qual é o papel da lesão na história dele, tá? Como assim, Ian? Qual o sentido que aquela lesão tem para aquele atleta? Como assim, qual o sentido? É uma lesão fácil de se recuperar? É uma lesão difícil de se recuperar? Qual é o histórico de lesão desse atleta? Ele já teve várias outras lesões? Como foi a recuperação dessas lesões? Até hoje, ele lida com sequelas dela? Ele conseguiu recuperar 100% dessa lesão? Qual foi o suporte e o apoio que ele teve nessa recuperação? Tá? Ele está lesionando a mesma coisa que ele já lesionou
Então, assim, todo esse histórico vai afetar diretamente como o atleta vai encarar, vai enfrentar, ou seja, superar essa lesão. E aí não é um trabalho só da psicologia, não. É um trabalho de parceria, mas é fundamental o fisioterapeuta, para a própria intervenção, entender todo esse histórico, né? Eu sei que, naturalmente, os profissionais já fazem essa anamnese, já levantam tudo isso, mas eu não estou falando só de dados objetivos. Eu quero saber da questão subjetiva também. É importante você entender qual é o sentido que aquela lesão está tendo para aquele atleta naquele momento. O quanto ela vai comprometer a carreira do atleta, ou, na verdade, o quanto ele está interpretando que isso possa acontecer. Tá bom? Essa é a grande sacada e é um ponto de partida para a gente conseguir fazer um acolhimento inicial e conseguir trabalhar os diversos outros aspectos e variáveis que vão vir aí ao longo dessa recuperação. Tá? A gente poderá pensar em resiliência, em motivação, em estabelecimento de metas, lidar com as próprias dores e dificuldades. Tá? Bom, o outro ponto importante que eu trouxe aqui para vocês. Existem diversos estudos que mostram uma correlação entre estresse e lesões. Como assim, Ian? A gente poderia falar lá da história do ovo e da galinha, né? Não, mas obviamente lesões geram estresses. Mas o quanto o estresse também gera lesões? E a gente percebe muito na nossa prática profissional, quem vive o esporte de alto rendimento, que grande parte das vezes, e na minha prática, eu posso afirmar para vocês que na maioria delas, atletas se lesionaram em situações de estresse. Eu não estou falando só estresse ali físico, de estar buscando a exigência máxima da performance. Estresse psicológico mesmo, estresse do dia a dia. É o atleta que estava desatento em alguma situação porque estava estressado com alguma coisa que estava acontecendo em casa, né? É o atleta que estava com nível de cortisol, de fadiga muito alto, porque não conseguia dormir direito, não conseguia resetar a cabeça para o dia seguinte de treino. É o estresse de uma pressão por conta de uma competição, é o estresse de um mau resultado de uma competição anterior, e é muito frequente que as lesões aconteçam nestes períodos e nessas situações de estresse. E aí, uma sacada muito importante que a gente tem que ter, e a gente consegue perceber muito na prática, principalmente profissional de psicologia, é como muitas vezes essas lesões, ela vem com uma certa funcionalidade. A gente tem que ser muito cuidadoso para falar isso, porque muitas vezes as pessoas julgam como se o atleta se lesionasse de propósito. E não é isso que eu estou falando. Muitas vezes, gente, no nosso organismo, e eu falo com muita propriedade da parte psicológica, né? E a gente poderia entrar até numa parte psicofisiológica, a ideia da homeostase, a ideia do ser humano estar sempre buscando, né, a sobrevivência, uma zona de conforto, um reequilíbrio do nosso organismo. E aí, quando a gente, nós seres humanos, estamos em situações aversivas, o nosso organismo, muitas vezes o nosso inconsciente, ele busca estratégias de se esquivar, de fugir ou buscar alívio daquela situação aversiva. Então, eu, juntamente até com o próprio Gustavo, a gente teve muitas experiências com ginástica artística. Muitas vezes a ginástica artística da categoria de base. E quantas vezes a gente viu uma atleta se lesionar e, coincidentemente ou não, ela se lesionou em situações que ela estava com dificuldade de enfrentar algum desafio naquele momento da carreira. Então, a atleta estava lá na trave de equilíbrio e não conseguia executar algum movimento, ela cai de mau jeito e torce o tornozelo. E aí, ela não tem mais que fazer aquele exercício, ela não enfrenta aquele desafio e ela tem uma semana de alívio para poder se recuperar e se esquivar e fugir daquela situação tão aversiva, uma situação de tanta ansiedade e estresse para ela. Mesma coisa a competição, né? Quantas vezes eu vi um atleta sofrer uma lesão num período onde ele mais estava sofrendo uma pressão psicológica. Então, não é que eu estou dizendo que o atleta se lesionou de propósito, apesar de eu já vi isso acontecer, tá? Ou simular uma lesão, né? Mas
muitas vezes o atleta se lesiona quase que... É interessante, né? A gente olhando na prática, você vê que parece que intencionalmente ele fez um movimento do qual ele jura que não foi intencional, foi um erro na técnica, e aí ele acaba se machucando e tem um alívio, uma fuga, tira-se uma pressão muito grande de cima desse atleta. Esse é um lado que a gente consegue enxergar uma certa funcionalidade, às vezes, de uma lesão, por mais absurda que pareça essa afirmação, né? Mas lógico que existe o outro lado, que talvez seja a sua grande maioria, que é como a lesão acaba limitando e afastando o atleta dos objetivos. Então, aí existe todo um trabalho de ressignificação daquele momento que o atleta está vivendo, daquela lesão, da recuperação daquela lesão, todo um trabalho de motivação, um trabalho de organização de rotina, de organização de metas, trazendo metas mais realistas para esse atleta, porque é muito difícil, né? O atleta sofre uma lesão, ele pode perder competições importantes, ele pode perder todo o resto da temporada, né? Ele pode perder uma convocação para uma seleção, ele pode perder uns Jogos Olímpicos. Quantos atletas a gente vê sofrerem lesões logo antes de uma convocação olímpica, né? Logo antes de uns Jogos Olímpicos? Como é que tudo isso vai mexer com a cabeça desse atleta? Eu já vi atletas quererem desistir da carreira, né? Atletas jovens, estavam no seu auge, sofreu uma lesão em um dos momentos mais importantes no auge da carreira, e num primeiro momento ele quer desistir, perdeu totalmente a motivação para seguir em frente. Vê o lugar dele caindo no ranking, vê os seus concorrentes evoluindo e avançando, e ele ficando para trás. Então tem todo um trabalho ali de acolhimento, de motivação, de entendimento daquela situação. E aí é muito importante que exista um alinhamento nos discursos entre os diversos profissionais, né? Não adianta o profissional da psicologia trazer um discurso para esse atleta, entendendo que aquele é a melhor maneira de trazer ele para a realidade, ou de motivar aquele atleta, ou de trabalhar a resiliência. E o profissional da fisioterapia traz um discurso diferente, o treinador traz outro discurso, né? O médico traz um discurso totalmente diferente. Então, esse alinhamento é muito importante. Bom, além disso, eu trouxe um outro aspecto bem interessante que a gente enfrenta na nossa prática, e já tem teoria, né, que fala sobre isso, que é a ideia da percepção de dor. Se a gente for pensar, a dor é um aspecto subjetivo, né? E que a gente tem ali um trabalho constante, principalmente eu vejo isso na fisioterapia, na medicina, de tentar objetivar essa dor, né? Então, qual é a sua percepção de dor? Qual é uma escala de 0 a 10, dentre outras ferramentas, para tentar entender qual é a percepção e a interpretação do atleta sobre aquilo que ele está sentindo. Mas existe aí alguns cuidados importantes, tá, gente? Porque, imagino que vocês saibam disso, obviamente, a dor é muito relativa de pessoa para pessoa, certo? Por isso que, de certa forma, a gente fala que é um aspecto subjetivo e é um aspecto muito pessoal, por mais que a gente tenha essas ferramentas para tentar balizar um pouquinho isso aí, né? Então, existe ali um limiar de dor muito diferente de uma pessoa para outra. E aí a gente percebe na prática muitas situações onde um atleta, numa escala de 0 a 10, diz que está sentindo uma dor 8, e aí você olha aquele atleta com uma cara extremamente tranquila. E você fala, não, pera, se você estivesse sentindo 8, você estaria chorando de dor. Como assim você está tranquilo? Enquanto tem outros atletas que estão chorando de dor e respondem, de 0 a 10, 3. Não, como 3? Por que você está chorando de dor e você não consegue nem pôr o pé no chão? E, de certa forma, esse desentendimento faz com que, na prática, muitas vezes, o atleta seja julgado como mentiroso, como ter uma dificuldade de percepção de dor, como está tentando forjar uma lesão ou fingir que não está com dor para, ao mesmo tempo, tentar não perder o espaço dele dentro ali da seleção. Lógico, gente, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, mas a minha prática profissional foi mostrando que, se o atleta percebe que os profissionais que estão ali para acolher não estão conseguindo realmente dar este acolhimento, não estão conseguindo desenvolver essa parceria com o atleta, a gente tem uma perca muito grande na aderência da reabilitação.
Então, quando a gente percebe, claro que é muito relativo, né? Tem casos e casos, mas a gente percebe que muitos atletas não têm uma aderência à reabilitação, não passam direito na fisioterapia, não fazem os exercícios corretos, não passam no acompanhamento psicológico, faltam na consulta médica, atrasa com os exames. Pode existir mil motivos para isso, mas muitos deles, muitas vezes esses motivos estão ligados a essa dificuldade de entendimento entre o atleta e os profissionais, essa dificuldade de vínculo. E eu já vi muitas vezes na minha prática esse vínculo acontecer, essa dificuldade de vínculo acontecer por uma falta de entendimento realmente do que o atleta está sentindo naquele momento, tá bom? E aí muito então desse trabalho, não só da psicologia em parceria com os outros profissionais, mas acaba sendo um grande objetivo da psicologia na reabilitação, é transformar o atleta dessa posição de paciente, de muitas vezes uma postura passiva, para uma postura ativa na sua própria reabilitação. Então, a gente faz o atleta entender que depende dele que essa reabilitação aconteça da melhor maneira possível. Óbvio que existe a necessidade de paciência, existem etapas a serem cumpridas, mas até para que isso aconteça da maneira correta, a gente realmente passe por cada uma das etapas, o atleta precisa estar ativo nesse processo, tá? Aquela ideia de que o atleta vai lá e simplesmente segue o que é que o fisioterapeuta está falando. Imagino que até vocês ali na prática, às vezes, ficam sem paciência, né? Você percebe quando você tem ali um atleta que claramente está engajado na reabilitação e um atleta que está ali aparentemente por obrigação. Então, essa postura ativa acaba sendo muito importante para a reabilitação do atleta. E aí, um ponto fundamental e que é um dos grandes desafios, falo por experiência própria, tá? Na recuperação de lesão, na superação da lesão, que é lidar com medo pós-recuperação, gente. Isso é uma dificuldade gigante que eu já enfrentei com muitos atletas, tá? Atletas de alto nível, atletas olímpicos, onde eles estavam totalmente liberados da fisioterapia, do ortopedista, voltou para o treino e ele não consegue trazer a mesma performance, muitas vezes por medo de lesionar novamente, ou por medo de não ter mais aquela estabilidade que ele tinha, por medo de não ter a mesma força que ele tinha, né? O Gustavo sabe de um exemplo prático aí de um atleta que a gente trabalhou que teve uma lesão no tornozelo, hoje em dia é o principal atleta da seleção brasileira masculina, e ele é muito bom no salto, e o salto na ginástica tem um impacto muito grande. E foi uma dificuldade gigante para esse atleta voltar a performar, por mais que os diversos testes mostrassem que ele está mais forte, na época ele estava mais forte do que quando ele sofreu a lesão. E mesmo assim foi um processo muito difícil para superar essa dor. E aí a gente usa muito uma estratégia de sensibilização, que é realmente gradualmente a gente mostrando para esse atleta por diversos estímulos como ele pode confiar ali nesse processo de recuperação, naquilo, em todo o trabalho feito durante todo esse processo. Bom, trouxe para vocês aí um pouco do contexto da psicologia, trouxe algumas questões que eu levantei, que eu fui lembrando realmente da minha prática, né, profissional, e estou aí aberto a conversarmos, tá bom? Oi, show. Se quiser até tirar a tela, Vou. fica à vontade. Ou quiser deixar a tela também, não tem problema nenhum. Vamos deixar aberto aí para o pessoal perguntar, quem quiser já tirar alguma dúvida com o Ian, alguma coisa específica, deixar um tempinho aí, pode deixar, pode desmutar o microfone, pode perguntar, fica à vontade, ou se não, pode mandar no chat, beleza? Eu vou começar perguntando só para o Ian, assim, qual que é a grande diferença hoje aí também da tua atuação com diversos tipos de modalidade, inclusive aos esportes eletrônicos, né? O que você tem, o que você vê de diferença
não só pensando, esporte tradicional, esporte eletrônico, mas também dentro do esporte tradicional, das diferentes modalidades que você já teve experiência aí. Falar um pouquinho da tua experiência com eles aí. Boa, boa, legal. Bom, realmente é fundamental que a gente entenda cada uma das modalidades, né? As diferentes modalidades, elas vão ter não só os diferentes estímulos e exigências, né? Física, técnica, tática e psicológica, como elas também têm culturas muito diferentes, hábitos diferentes, tradições diferentes. Isso também acontece dentro das diversas modalidades dos esportes convencionais, como também quando a gente fala dos e-sports. Então, existe toda uma cultura, hábitos, rotinas específicas de cada uma dessas modalidades e contextos. E aí, isso vai interferir diretamente no nosso trabalho, seja da psicologia, seja da fisioterapia. Por mais que muitas vezes as demandas sejam parecidas, então, na psicologia, você vai ver ali também gerenciamento de ansiedade, você vai ver nível de concentração, atenção, foco, trabalho em equipe, comunicação. Na fisioterapia, você vai ver um trabalho preventivo, um trabalho de tratamento de lesões, né, muito específico ali da exigência da modalidade, mas as questões culturais, elas vão afetar diretamente o nosso trabalho. Por quê? Porque na nossa prática a gente tem que se adaptar a isso, né? Enquanto quando você trabalha com um atleta de ginástica artística, que culturalmente é extremamente disciplinado, organizado, tem sua rotina bem definida, e geralmente segue todo o protocolo que é passado, quando você vai trabalhar com um atleta de esportes, por exemplo, pega o Free Fire, né, que é uma modalidade que tem os personagens ali geralmente muito novos, né, um nível socioeducacional muitas vezes mais baixo, menos orientações, a gente vai ter uma dificuldade muito maior de aderência e de disciplina, seja na hora da nossa intervenção ou até principalmente quando a gente deixa ali uma lição de casa, um trabalho diário para ser feito, né? Então, eu acredito que as diferenças não são necessariamente em relação às demandas em si, porque as demandas vão ser parecidas até, mas é como você se adapta a esse contexto para cuidar dessas demandas. Boa. E aproveitando também até esse gancho, a gente tem visto hoje muito trabalho de integração, pensando para o lado da fisioterapia também, usando dispositivos e tem muito a ver também com a área da psicologia, né? Principalmente aqueles dispositivos com luz, com tempo de Aham, reação, é, uhum. que acho que acaba mesclando um pouco da nossa área com a área da psicologia. Então, queria até te perguntar assim, o que, que você acha sobre esses dispositivos, o que, que você tem de experiência, não só aquelas questões de treino de reflexo mesmo, né? Que Uhum, a gente uhum. vê hoje, cara, tá estourando o Instagram, cara, diversas modalidades usando, o jogador de futebol tem usado bastante também, então tem mostrado muito isso daí, né, no dia a dia, Sim. e o quanto que você usa também de outros dispositivos a favor também da tua prática e que mescla ou não, Uhum, né, uhum. com o trabalho do físio. Legal, legal. Não, pois tem utilizado muito, o pessoal tem utilizado muito o BlazePod, né, que é um desses aplicativos, desses aparelhos de tomada de decisão e velocidade de reação. Como eu falei anteriormente, são áreas incomuns aí da fisioterapia e da psicologia, né, porque a gente está falando desses aspectos psiconeurofisiológicos. E aí você vai ter toda uma questão ali de coordenação motora, né, muitas vezes ali de coordenação fina, de motricidade mesmo, né? E é interessante porque você consegue fazer esse trabalho conjunto da psicologia e da fisioterapia. Então, a gente chega e combina, né? Muitas vezes com o fisioterapeuta que eu trabalho ali dentro da equipe de esportes, a gente fala, pô, então tá, você vai usar esse aplicativo aqui, o Blaze Pod, para trabalhar a tomada de decisão e velocidade de reação. Necessariamente já está trabalhando foco e concentração. Mas esse jogador especificamente, ele tem mais uma dificuldade além da tomada de decisão e velocidade de reação. Ele tem uma dificuldade com dupla tarefa.
Pô, legal. Então, vamos fazer o seguinte. Você faz um exercício com ele, por exemplo, ali nas luzes do Blaze Pod, e logo em seguida eu vou passar para ele um exercício de dupla tarefa. E às vezes a gente faz em conjunto mesmo. Ele está tendo que executar algum exercício ali numa mesa, enquanto a gente está lançando uma bolinha para ele, né? E vice-versa. Ou ele está executando uma tarefa, como, por exemplo, o próprio jogo de Free Fire, lá das plataformas de treinamento que tem, onde ele já está trabalhando ali essa velocidade de reação, tomada de decisão, enfim, enquanto a gente começa a fazer questionamentos cognitivos para ele. Pede para ele fazer alguns exercícios, né, ao mesmo tempo. Então, coisa simples assim, gente. Por exemplo, dá para a gente trabalhar. O atleta está fazendo o jogador, né, está fazendo um exercício ali de desafio de motricidade, de velocidade de reação, enquanto a gente pede para ele fazer uma contagem crescente e decrescente ao mesmo tempo. Por exemplo, eu fiz esses dias com um atleta, né? Ele tinha que falar 0, 100, 1,99, 2,98, 3,97, 4,96, 5,95. Fazer isso até virar, né? Depois vai bater 50, 50, vai inverter enquanto ele fazia a outra tarefa. E foi muito difícil para ele conseguir fazer isso no começo. Depois de um tempo, ele já começou a conseguir automatizar os movimentos, aquele estímulo, como se ele trabalhasse ali, né? Não só a atenção concentrada, que era o forte dele, como a atenção dividida e a atenção alternada. Então, é muito interessante fazer esse trabalho. E aí, não só esse trabalho acontece nesse momento de treinamento cognitivo, enfim, como esse trabalho conjunto também acontece muitas vezes num pré-jogo, quando a gente utiliza estratégias conjuntas para ativar os jogadores. Então, a gente começou a fazer aquele jogo de segurar duas bolinhas assim, o atleta tem que estar com a mão em cima, a hora que eu solto, ele vai buscar a bolinha embaixo, né? A gente começou a fazer esse trabalho em conjunto, ou jogar a bolinha na parede para ele tentar pegar ali no reflexo, ou a gente faz alguns outros jogos, uma dinâmica de grupo, onde traz uma ativação que o próprio fisioterapeuta está passando de dedos, punhos, né, pescoço, enquanto eu faço uma atividade de integração entre eles. Então, é muito interessante fazer esse trabalho em conjunto e é super possível, tá? É super interessante mesmo. Boa. Tem uma pergunta que subiu aqui. Deixa eu dar uma olhada. Da Gisele. Os atletas que você trabalha geralmente são sinceros e chegam até você para dizer que estão inseguros para o retorno ao esporte após uma lesão? Isso é uma boa pergunta. Isso depende muito do vínculo que eu tenho com o atleta e depende muito da situação que o atleta se encontra, tá? Por quê? Porque se o atleta está inseguro para voltar para o esporte, para o retorno ao esporte, mas ao mesmo tempo ele não quer mostrar essa insegurança para ninguém da equipe, porque ele acha que ele pode perder espaço por isso, muitas vezes ele esconde. E aí entra uma outra discussão que eu acho que é interessante, não só para a psicologia, como para todas as áreas, incluindo a fisioterapia, que é uma coisa que a gente chama do profissional institucionalizado. O que é o profissional institucionalizado? Tá? Esse é um nome que a gente levantou ali nas discussões dos congressos de psicologia, que é um dilema que a gente vive na nossa prática, que é quando nós, profissionais da saúde, onde precisamos ter um vínculo muito forte com o atleta e que ele seja sincero e honesto conosco, vestimos a camisa da instituição, da organização. E o quanto esse atleta nos vê como o psicólogo, o fisioterapeuta dele ou o psicólogo, o fisioterapeuta da equipe. O quanto esse profissional, por ser da equipe, vai participar da decisão de inclusão ou exclusão dele naquele momento. O quanto esse profissional também trabalha, muitas vezes, com os concorrentes dele dentro da equipe. Então, é um dilema que a gente vive, tá? E aí, realmente, vai muito de você conseguir criar um bom vínculo com os atletas e jogar transparente com eles. Deixar claro, sabe? O quanto, olha, eu separo bem as coisas. Neste momento, eu estou preocupado com a sua recuperação, com a sua saúde física e mental. E o importante para mim é que a gente faça o melhor trabalho possível.
Eu não estou aqui para levar informações para a comissão técnica para que tome alguma decisão. Enfim, é um exemplo, tá? Mas é realmente ter uma comunicação transparente e um bom vínculo com esses atletas. Na grande maioria, sim, eles me trazem a informação de quando estão inseguros, porque eu tenho um bom vínculo com eles. Mas já passei por situações onde, depois de um tempo, o atleta me disse: cara, eu tô com muita dificuldade para voltar. E eu só tô te trazendo isso porque eu tô desesperado, mas eu já sabia disso há muito tempo e eu não tive coragem de falar porque eu não queria contar para ninguém. Tá bom? Boa. Puxando até um pouco em cima disso que você falou, é bem interessante, né? Porque, cara, muita gente, cara, independente da. Você tá num time, você entra em algum clube, alguma coisa assim que tem um trabalho com várias áreas da saúde, grande parte deles você tem ali, por exemplo, pô, você tem uma camiseta do time, você tem um uniforme às vezes, e não necessariamente você é obrigado a usar. Tem, obviamente, tem lugares que, pô, não tem escapatória, você vai ter que usar o uniforme, né? Mas tem lugar, tem vezes que não, né? Então tem, principalmente dentro do esporte eletrônico, não necessariamente você precisa estar atuando ali no dia a dia com eles com uniforme, mas é legal em dia de jogo, tal, enfim, e o quanto que isso realmente pode interferir na criação de um laço, né, com o atleta, cara. Realmente isso daí é uma coisa bem importante para a gente se pensar. Eu acho que eu mesmo, acho que eu nunca tinha pensado nisso, acredito que quem é da área da fisioterapia, acho que a gente nunca parou para ver por esse lado, né? Porque realmente você para e pensa, pô, você está representando a instituição ou você está ali para o bem real mesmo daquele atleta, né? Então, até a pessoa criar realmente um laço com você, ela precisa de um tempo, Sim. né? E se você está todo dia trajado ali com o logo da instituição escancarado ali na cara do atleta, né? Deixa eu ver aqui outra se tem alguma outra pergunta. O pessoal está falando ó, que é interessante também, que ninguém tinha pensado. Ótima palestra. É interessante também como o sono ou a falta dele pode repercutir no tratamento. Tive uma experiência com um atleta que teve grande atraso da melhora também por fatores que o estressavam e a falta de sono era um deles. O que você vê assim hoje? Porque a gente, pensando de uma forma geral como saúde, né? A gente não olhando só para o lado do alto rendimento, mas muito se tem estudado também no alto rendimento essa questão da privação do sono, né? Mas hoje a gente vê, cara, não só a questão do trabalho específico do físio, do nutricionista, né, do médico, do Uhum. psicólogo, mas a gente começa a mesclar as áreas, né? E tem aquela questão, tipo, alimentação, saúde, por exemplo, saúde ocular, saúde auditiva, coisas que Uhum. às vezes a gente não tem necessariamente um médico otorrino fazendo, compondo a equipe, por exemplo, né? Mas e aí entra também essa questão da qualidade de sono, né? Como que você vê isso no teu dia a dia, Ian? É importante, né, a gente conscientizar os atletas do quanto o sono é importante, né? O sono, ele faz toda a reparação, né? Ele que dá o reset no nosso organismo. Ele é toda a recuperação do nosso dia. Então, a gente precisa entender que isso não é simplesmente o sono para descansar, né? Quando nós estamos dormindo, o nosso organismo ele entra em um outro estado, onde ele faz todo um processo de toxinas dentro do nosso organismo. Ele libera e limpa diversas toxinas, ele tem toda uma mudança hormonal, ele passa por diversos ciclos que são fundamentais para o nosso organismo se recuperar, por exemplo, recuperação de tecidos, né? Recuperação muscular, recuperação óssea e etc e tal. O sono é fundamental para isso. E o que acontece muitas vezes é que, logicamente, quando o atleta está lesionado, tem duas situações muito comuns, que é maior tempo ocioso,
ou seja, mais tempo livre e maior nível de ansiedade. E o que todos nós fazemos frequentemente quando a gente tem tempo ocioso ou está ansioso? Redes sociais, celular, vou assistir série, vou filme. Eu preciso ocupar a minha cabeça, porque a gente não sabe lidar com o tempo ocioso. A gente não sabe lidar com o nosso tempo livre. E aí o atleta começa a fazer isso em que momento? No período da noite. E aí ele começa a trocar dia pela noite, mas ele precisa ir cumprir a fisioterapia, precisa ir cumprir as outras coisas que acontecem durante o dia, e aí ele começa a ter uma baixíssima qualidade de sono. Isso é muito comum, tá, gente? Então, assim, é muito importante, e de novo, força-tarefa de todos os profissionais e um alinhamento de discurso para que traga essa conscientização para o atleta, auxilie ele com estratégias e ferramentas, como, por exemplo, existe aí manuais de protocolo de higiene do sono, né, que traz muitas vezes informações que para o profissional de saúde é muito óbvio, mas para o atleta não é, tá? Né, coisas básicas. Quantas vezes eu já vi atletas, né, principalmente dos esportes, por exemplo, que não tem tanto cuidado com a alimentação, comerem uma quantidade gigante de gordura e açúcar logo antes de dormir, ou tomar um café, um energético, sem saber que isso atrapalhar a qualidade de sono, que para nós é muito óbvio, mas para eles não é, tá? Então, realmente, cuidar do sono é fundamental. Boa, até pensando na parte física, eu não sei se todo mundo já chegou a ver, tem até aqueles óculos de luz, né? Principalmente para quando a galera vai fazer viagens longas, tem um jet lag, cara, gigantesco, principalmente quando vai, sei lá, alguma competição do outro lado do mundo, né? O cara vai para a China, vai para o Japão, que tem aí uma diferença de horário muito grande. Já tem algumas seleções, alguns grupos aí que eles levam alguns óculos que eles iluminam o olho, né, da pessoa para Sim, ela ajudar até, na verdade, a não trocar a noite pelo dia, mas até melhorar essa questão do ciclo, né, do ciclo do sono, porque até regular, e às vezes o pessoal não tem tanto tempo assim para regular o sono, porque às vezes já tem que, no outro dia já tem que treinar, já tem que voltar num ritmo como se fosse um ritmo comum, né? Como se a pessoa tivesse sim, na sim. cidade dela para treinar, né? Então é bem importante. Aí fica a dica para o pessoal também dar uma pesquisada sobre isso, né? E sempre estar antenado em relação a esse tipo de coisa, porque quer queira, quer não, às vezes quando a gente vai viajar, nem sempre a gente vai ter o psicólogo do lado, o médico do lado. Muitas das vezes o fisioterapeuta é o único profissional da saúde que viaja com a equipe, Uhum. enfim, então realmente vale pesquisar em relação a isso, né? Tem uma pergunta aqui da Letícia, que ela queria saber se tem alguma ferramenta, alguma coisa mais curta e objetiva que possa identificar alguma alteração relacionada ao contexto do atleta na lesão, como uma depressão ou transtorno de ansiedade, né? Assim como tem aí, de Uhum. repente, alguns Uhum. questionários mais voltados para o público geriátrico, enfim, mas se tem Sim. alguma coisa que de repente a gente possa usar que não necessariamente acabe invadindo a área da psicologia, mas que de repente a gente Sim, consiga sim. identificar e aí faz essa troca, né, junto com o psicólogo. Sim, eu conheço alguns questionários, mas esse especificamente, eles são de uso exclusivo do psicólogo, né? Uhum. A gente tem ali algumas editoras, eu utilizo muito a editora Vetor, né? E lá no site tem as diversas avaliações, testes, enfim. Mas é super possível, Letícia, e para todos, o profissional da fisioterapia, junto com os outros profissionais de saúde, desenvolverem uma anamnese, um questionário em conjunto, para que vocês possam levantar essas informações, tá? Porque não necessariamente precisa ser um teste psicológico onde tragam questões muito elaboradas para que revele algum estado emocional que o atleta não quer revelar, sabe? Às vezes são perguntas muito simples, desde aquela ideia do histórico do atleta de lesões para como você está se sentindo nesse momento, que já vai te levantar muitas informações, né? Você já vai conseguir ter um entendimento legal de como é que está essa alteração emocional do atleta nesse momento.
E aí, de novo, né, gente? Tudo vai do vínculo que se cria com esses atletas. Por quê? Porque seja o profissional da psicologia ou seja da própria fisioterapia, se você consegue criar um bom vínculo com o atleta, uma conversa realmente de acolhimento vai fazer com que o atleta se abra para poder falar um pouquinho de como é que está o emocional dele nesse momento, tá? Mas eu confesso para você que eu não sei, nesse momento, não consigo te trazer algum teste, algum questionário assim aberto, tá? Para que todos possam usar, mas a gente pode descobrir, a gente pode pesquisar, porque certamente tem, com certeza tem. Boa, legal. A gente se agradeceu. Pessoal, fiquem à vontade aí para fazer pergunta. A gente vai deixar pelo menos mais uns 2, 3 minutinhos aí para quem quiser perguntar. Se aí a gente já perceber que não tem mais nenhuma demanda, nenhuma pergunta específica, aí a gente já encerra, tá? É, a- o intuito, na verdade, de trazer também o Ian e trazer um outro profissional, né, de uma área diferente da nossa, é realmente até quebrar tabu, quebrar aquelas ideias, né? Enfim, às vezes nem sempre os físios têm contato com psicólogos diretamente, né? Então, fica a dica aí para, às vezes, quem atua sozinho e percebe alguma coisa com algum atleta específico, às vezes tem muito profissional que acaba trabalhando não necessariamente num clube, mas às vezes atende domiciliar um atleta, não necessariamente um atleta de alto rendimento, mas uma pessoa que tem aí uma vida ativa, que faz um esporte, e aí a gente pode também contribuir com isso, indicando um profissional, né, de qualidade, aproveitando até esse gancho, né, enquanto ninguém perguntar, eu vou perguntar aqui. É, qual a grande diferença aí, puxando até um pouco por essa linha, da atuação, de repente, de um atleta mesmo profissional para um atleta amador, né? Porque o Boa. quanto que essas pessoas buscam realmente um acompanhamento psicológico, que a gente vê que atleta mesmo em si é mais comum, né? Encontrar, às vezes porque o Sim. clube oferece, ou a instituição, enfim, mas o quanto que você tem de demanda de uma pessoa comum que é um praticante de atividade física, e a Sim. pessoa leva aquele, tipo um crossfit, um triatlo, Uhum. alguma coisa do Uhum. tipo aí. Boa. Legal essa pergunta, e aí até para ter esse entendimento até maior da psicologia do esporte, né? Dentro da psicologia do esporte, a gente tem ali diversas áreas de atuação. Então, a gente tem aí o alto rendimento, que é a mais habitual, pelo menos é a mais conhecida, mas a gente também tem todo um trabalho de intervenção na iniciação esportiva, todo um trabalho de intervenção em projetos sociais, um trabalho de intervenção na reabilitação, e aí a gente está falando não só de reabilitação de lesões, como a gente conversou aqui, mas também de cardiopatas, obesos, pessoas que são orientadas, né, pelo médico, pelo fisioterapeuta, a ter que iniciar os exercícios físicos ou algum esporte para o tratamento que ele está tendo. Trabalho com pessoas com deficiência, né, em todo esse processo de reabilitação e socialização. Tem ensino e pesquisa, os esportes, transição de carreira e também uma área que é conhecida aí dentro da psicologia do esporte como práticas de tempo livre. E as práticas de tempo livre, elas englobam aí todo esse mundo fitness, atletas amadores, grupos de corrida e dentre outros. O que é interessante desse contexto, né? E aparece sim muitas dessas demandas, e geralmente são pessoas buscando melhorar a qualidade de vida, tá? Ou atingir algumas pequenas metas de melhora de performance, mas principalmente adesão e aderência à atividade física. Então, é interessante porque tem pesquisas que mostram que mais de 70% das pessoas que ingressam numa academia de ginástica param antes dos primeiros 3 meses. É muito doido isso, gente. Então, pensa, 7 a cada 10 pessoas que entram numa academia de ginástica fazem, sei lá, uma matrícula trimestral e não cumpre essa matrícula trimestral, tá? Você vê a dificuldade que as pessoas têm, né, às vezes na adesão e principalmente na aderência a essa atividade física. Então, essa organização de rotina, estabelecimento de metas,
Isso acontece sim. E direto, né? É muito frequente, eu recebo encaminhamentos de médicos, de fisioterapeuta, de nutricionista, que estão ali fazendo seu atendimento com aquela pessoa, que não necessariamente é um atleta, é simplesmente uma pessoa que faz academia, que faz um crossfit, né, ou qualquer coisa assim, e no próprio atendimento da fisioterapia ou da nutrição, a pessoa começa a trazer uma série de questões. Pô, não, eu realmente preciso fortalecer mais isso, eu preciso, isso daqui eu preciso recuperar essa lesão, mas, pô, não tá fácil ter motivação, viu, cara? Tá difícil, ou não, porque lá em casa tá foda, ou eu queria que minha mulher ou meu marido me acompanhasse, ou, nossa, meus filhos estão... E aí você fala, opa, peraí, eu posso até dar alguma dica, mas eu tenho um profissional que é especialista nisso, tenho certeza que ele pode te ajudar. Então, surgem muitos encaminhamentos, não só do alto rendimento, como também de práticas de tempo livre. Boa. Show. Bom, Ian, obrigado, cara, mais uma vez aí. Você sempre vai ser muito bem-vindo aí dentro da sociedade, né, de fisioesportiva, cara. Não tem como hoje, assim, para quem já trabalhou junto com psicólogo, junto, né, tipo, a quem tá, tô falando a gente de fisioterapeuta, né, quem já trabalhou ao lado do psicólogo sabe a real importância de ter um profissional desse ao nosso lado para lidar com as questões do atleta em si de uma forma bem geral, né? Mas e o quanto é indispensável essa troca, né? Essa troca entre as profissões, entre um profissional com outro, enfim, cara, isso é imprescindível hoje. Então, assim, agradeço demais você ter aceitado o nosso convite para poder falar hoje aí. E obrigado aí para o pessoal que participou, que perguntou aí também. Alguma palavra final? Pô, só agradecer o convite, foi um prazer. Espero que vocês tenham aproveitado e estou à disposição aí, né, com os meus contatos. O Gustavo pode depois passar meu e-mail ou rede social mesmo, né? Hoje em dia não tem mais muito esse dilema ético, pode entrar em contato pelo Instagram mesmo e a gente troca figurinhas, tá bom? Show. Valeu, Aí obrigado. fica a dica aí, pessoal. Quem quiser, bom, quem seguiu, a gente fez o link via Instagram. O Instagram do Ian também está lá disponível no Instagram da Sonaf São Paulo. Né? Então, quem quiser pode buscar o Instagram dele por lá. Tem aí, ó, ele deixou o Instagram dele aqui marcado no chat. E mais uma vez, pessoal, a gente tem o link aí para um pré-cadastro para a jornada da Sonaf São Paulo, que vai acontecer em novembro. Logo mais a gente vai deixar algumas informações aí para vocês. Tá? Assim, então, para que serve esse pré-cadastro? Quem cadastrar agora, a gente vai dar algumas possibilidades de um valor mais acessível também, principalmente para quem participou da reunião de hoje. Esse pré-cadastro ele não vai ficar aberto por muito tempo, então se cadastrem lá. Quem deixar o nome tudo certinho, a gente vai entrar em contato para poder depois deixar um convite exclusivo aí para vocês para a jornada que vai acontecer ali para o final de novembro, tá? Então serão nos dias, só confirmar aqui para não falar bobeira, só olhar aqui certinho. Serão nos dias 26 e 27 de novembro aqui em São Paulo, e logo logo nas mídias a gente vai é, deixar as novas informações. A gente está com um ciclo de palestras e tudo mais, o que vai rolar tudo certinho para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez, Ian. Obrigado a todo mundo que participou. Boa noite a todos aí. E valeu, gente. Até a próxima, e depois a gente vai falar também das próximas reuniões, tá bom? Valeu, obrigado, gente. Valeu, Um abraço, gente. boa noite. Tchau, tchau.